A depressão, ela pode ser superada, ela pode ser vencida e ela pode sim ser anulada da sua vida. O que você precisa entender é que depressão não é normal. A gente tem visto hoje em dia a sociedade tratar a depressão como algo normal, como algo que todo mundo tem ou que todo mundo vai ter. Não, você não pode aceitar isso. Se você já está sofrendo com esse mal, você precisa entender que ela tem cura sim, tem jeito. E você pode ser ajudada agora, nesse instante. Nós estamos aqui nessa madrugada ao vivo porque nós se preocupamos com você, se interessamos pela sua felicidade, pela sua alma. Eu sei o quanto é doloroso, o quanto é triste viver com essa dor que você tem vivido. Mas você pode vencer tudo isso e dar a volta por cima. O número para você ligar agora na nossa central de atendimento, principalmente você que perdeu as esperanças. Você está vivendo uma situação tão difícil que você não vê mais esperança na vida, você não tem mais sentido, você não tem mais futuro. Você olha para si e você fala assim, não, o que resta para mim é a morte. Eu posso ajudar você porque nós temos ajudado milhares de pessoas. E agora chegou a sua vez. No programa de hoje você vai conhecer a história da Vitória, que venceu a depressão, né, Vitória? Certo. Hoje ela tem a vida transformada porque ela aceitou essa ajuda e ela vai contar para você um pouco da história dela. Como é que você chegou a entrar em depressão? Então, pastor, eu já cresci em uma família desestruturada, né? Minha mãe nunca teve relacionamento com meu pai. E por conta da gestação, ela acabou tendo uma doença chamada diabetes. E nisso, ela sofria muito. Então, ao invés dela cuidar de mim, eu que tinha que cuidar dela. A gente vivia mais em hospital do que em casa. Até que um dia ela teve um AVC e ficou acamada. E aí, quando ela ficou acamada, ali eu tive que tomar o papel de mãe oficialmente. Então, eu tinha que cuidar dela, fazer alimentação, trocar fralda. E era muito sofrimento, porque ao mesmo tempo que eu tinha que cuidar dela, eu não podia deixar a minha vida. Então, eu tinha que estudar. E nessa época, eu tinha entre 12 e 13 anos. Eu tinha que estudar, eu tinha que continuar vivendo a vida como se fosse algo normal. E já era muito difícil para mim, porque eu via os meus amigos com família lá estruturados, pais presentes, e eu não tinha. E quando eu fiz 14 anos, a situação já estava muito difícil e a minha mãe chegou a óbito. E quando ela faleceu, eu tive que morar com meu pai e com a minha avó. E o que estava ruim ficou pior. Porque naquela época eu fui diagnosticada com depressão por conta da morte da minha mãe, por todo o sofrimento. E piorou porque, morando com eles, a minha avó começou a me rejeitar. Então, tudo que eu fazia para ela era um problema. Ela me culpava pela morte da minha mãe, por mais que eu soubesse que não era minha culpa. Ela me culpava muito e aquilo me machucava muito, porque eu esperava o apoio dela e eu não tinha. Então, como eu não tinha o apoio em casa, eu já não tinha mais o amor da minha mãe, eu fui procurar nas festas, eu fui procurar em bebidas, eu fui procurar em relacionamentos e eu só me frustrava, porque eu entrava em um relacionamento atrás do outro e eu só era machucada. Eu não conseguia ser feliz de verdade. E aí, na rua, eu parecia estar feliz, né? Com os meus amigos, eu mostrava uma falsa realidade. Só que quando eu chegava em casa, aí começava toda aquela confusão, brigas. E ali era muito difícil porque eu não conseguia ter paz. Eu buscava ficar em paz, eu buscava felicidade, mas eu não conseguia. E foi até o ponto que eu cheguei a passar um mês sem conseguir dormir, porque na minha cabeça eu não tinha, né? Um Mas mês sem conseguir dormir. um mês sem conseguir dormir. Meu Eu Deus. tentava, mas eu não conseguia. Durante a madrugada eu sofria com muita crise de ansiedade. Então me dava crise de pânico, eu só conseguia chorar. E eu tentava até dormir, mas eu não conseguia. Vinha muitos pensamentos, né? Sobre a morte da minha mãe, sobre a situação que eu estava passando, que ninguém me amava, que eu não tinha valor. E aquilo me perturbava durante a madrugada toda. De manhã eu tinha que ir para a escola
E assim eu vivia. Você tinha pensamentos de que ninguém te amava e que ninguém te dava valor. Sim. Isso são sintomas e sinais de uma pessoa que tem depressão. Porque você tinha pai, tinha sua avó, tinha amigos, tinha pessoas que cercavam você, né? Você falou aí que procurava preencher em relacionamentos, em bebidas. Você tinha pessoas ali. Mas mesmo tendo pessoas, você se sentia só. É isso que a depressão faz com muitas pessoas. Por mais que ela tenha vida, família, cachorro, gato, dinheiro, por mais que ela tenha sonhos realizados, por mais que ela tenha, sabe, uma vida muito boa, a depressão faz ela pensar que nada vale, que nada presta. A pergunta que eu faço para você na programação de hoje é a seguinte: e quando acaba a esperança? O que fazer? Quando até a esperança acaba, porque tem um ditado que diz que a esperança é a última que morre. E quando ela morre? Né? E quando a esperança se acaba? E quando você não tem mais o que fazer, e quando você não. O psicólogo, o psiquiatra já falou: ó, não tem cura, você tem que viver com isso. A família abandonou, os amigos não ligam mais. E aí, o que eu faço? Daqui a pouco eu vou te mostrar o que você precisa entender para que a sua vida ela mude. Porque a Vitória está aqui hoje e a vida dela mudou. Tudo isso que ela contou agora para você, para mim, foi apenas um pouco do que ela viveu, porque só você sabe o que você viveu, né? Sim. Foi muito difícil, muito, muito, muito. Todo sofrimento e tudo, a todo momento, tudo que eu passei vinha na minha mente. Eu lembrava de tudo, eu só conseguia chorar. Eu aparentemente era feliz, eu vivia uma falsa realidade, né? Porque quando eu tava na escola, quando eu tava com os meus amigos, quando eu tava com as pessoas, ninguém imaginava o que eu passava, mas só eu sabia o que eu sofria, o que eu passava. E era muito difícil conviver com aquilo, porque eu achava que ninguém me entendia, que ninguém ia conseguir me ajudar, até porque eu esperava da minha família esse suporte, né? E como eu não tinha, eu falei, então não tem jeito para mim mesmo, né? Eu nasci para sofrer, eu nasci para isso e para mim não tinha mais solução, né? E por conta disso, depois já, né, de um mês sem conseguir dormir, só tendo briga dentro de casa, eu falei, bom, para mim não tem mais jeito, então eu vou tentar o suicídio. E nesse dia foi muito difícil porque esse tempo todo, né, como eu não tinha o auxílio em casa, eu buscava nas amizades. E nesse dia eu liguei para vários amigos pedindo ajuda, só que ninguém podia me ajudar. Eu lembro até de desses amigos, né, falando, olha, eu tenho outras coisas para fazer e eu não tenho como te ajudar. Se acalma aí e resolve. E aí, nesse dia, eu tentei o suicídio, né? Tentei me jogar na frente do caminhão e não deu certo. E ali, é aí que eu fiquei, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu já, nem para isso eu sirvo, né? Nem para me matar eu sirvo. E nesse período a minha família descobriu que eu tinha tentado suicídio. E aí que eles falaram, olha, tá séria a situação e a gente tem que dar um jeito de ajudar ela. E me responda uma coisa, Vitória. O que te levou a pensar nisso? Pra tirar minha própria vida. Sim. E eu não tinha mais valor. Nada mais tinha valor, né? Eu já não tinha mais o amor da minha mãe. Eu não tinha mais esperança, assim, de nada. Porque pra mim eu não enxergava mais o futuro. Pra mim eu enxergava que eu ia continuar vivendo aquela situação de sofrimento, ia continuar noite sem dormir, eu já não estava aguentando mais. Por mais que o meu corpo tivesse ali de pé, mas dentro de mim tinha um buraco. Eu não conseguia viver em paz. Então, pra mim, aquilo já não dava mais. Por isso eu preferi tirar minha própria vida. Esse era o pensamento que você tinha. Deixa eu falar um pouquinho com quem está assistindo a gente agora. Você que está aí agora assistindo esse programa. Você está vendo a gente através desse canal de televisão ou através daqui das redes sociais. Você tem pensado em tirar a sua vida? Responde aqui para mim. Você que está nos assistindo aqui no Instagram, por exemplo, eu tenho aqui a Mari, que perguntou se a gente está ao vivo mesmo, se é o mesmo. É o mesmo. Eu que estou falando contigo. A Mari Lucy, a Laís. Deixa eu ver mais quem está aqui. O Cleiton. E aí, Cleiton, tudo bom?
Fernanda Paiva. Tem também aqui a Aline, a Letícia, ela está aqui, está assistindo a gente. A Maria Alice, a Andréa Anjo e a Janaína. O que se passa na sua cabeça agora aí? Você que está me assistindo. O que está acontecendo com você? Eu vou colocar na tela para você ver alguns sinais de depressão. Se você carrega isso dentro de você, se o que aparece aí para você agora faz parte da sua vida, se o que aparece aí para você agora tem feito parte do seu dia a dia, liga aqui para a gente agora. Ou envie uma mensagem nesse momento no nosso WhatsApp. A gente está ao vivo e há algumas pessoas que estão mandando mensagem aqui conosco. E se você está me assistindo de qualquer lugar, você quiser ajuda, mas eu estou falando aqui para quem está precisando mesmo. Não é você que quer, eu quero só uma oração. Na oração eu vou fazer no final do programa, eu vou orar por você. Mas eu quero atender aqui, eu quero ajudar pessoas que estão no fundo do poço. Porque esse programa está aqui com um propósito, ajudar as pessoas que estão sofrendo, como a Vitória chegou aqui nessa situação, no fundo do poço, desacreditada dela mesma. Eu não sei o que causou a tua tristeza, eu não sei o que causa essa depressão em você. Se foi um luto, como foi o problema dela, se foi uma decepção, se foi uma perda, se foi uma frustração. Eu sei que algo aconteceu que fez você ficar assim. Se foi um abuso, ou alguma escolha errada que você fez e depois você veio colher frutos maus e isso te prejudicou muito. Eu só sei que eu sei como te ajudar. E eu não tenho teu telefone, mas você tem o meu. Eu não sei onde você mora, mas você está me vendo agora na televisão. Se você ligar aqui, a gente vai te atender. Se você mandar uma mensagem aqui, nós vamos te ajudar. Porque é para isso que nós estamos aqui, para ajudar você que tem vivido com um desses sinais aí. Ó. Isso faz parte da sua vida? Por exemplo, a tristeza constante faz parte de você? O desejo de suicídio, o choro excessivo faz parte da sua vida? A falta de sono, você não consegue nem dormir. E quando você tenta dormir, você tem pesadelo, você sonha com coisas ruins. A vontade de sumir faz parte de você. A angústia no peito, a solidão faz parte de você. Liga para a gente agora, que nós vamos ajudar você. Vitória, diante desse quadro triste que você enfrentou, né, desde a sua adolescência, uma vida totalmente perdida, né? Como é que você mudou isso? O que fez você mudar essa situação para que hoje você possa vir aqui nesse programa e falar que tem jeito, que tem cura? Então, a minha família, quando eles descobriram, né, que eu estava nessa situação, que eu tinha tentado suicídio, um dos meus tios, eles frequentavam a Igreja Universal. E eles já haviam me feito convite, só que algumas vezes eu resisti. Só que aí eu parei para pensar, eu não tenho nada para perder, né? A minha vida já está toda destruída, o que eu vou perder com isso? E eu fui em uma reunião e já ali eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido. Eu falei, estranho. Então eu vou voltar no outro dia. Estranho. Estranho. Sentir paz era estranho. Era estranho. Tá vendo como é que é? E sentir paz era estranho. Sentir voz mandando ela morrer, dizendo que não tem jeito, ouvir coisa ruim, não era estranho não. Mas quando ela sentiu paz, ela, opa, que isso aí? Nunca senti isso. É verdade. E aí eu falei, vou ter que voltar no outro dia, né, para ver como é que é. E aí eu comecei a ir e eu passei a ir todos os dias. Eu quero essa paz. Já que eu não tenho dentro de casa, já que eu não consigo, eu vou vir todos os dias. E toda a palavra que o pastor falava me tocava muito, né? Parecia que ele estava falando direto comigo. Ele estava vendo toda a minha vida mesmo sem me conhecer. Só que eu não conseguia praticar. Eu não queria praticar. Por mais que todo aquele sofrimento eu enxergava que era um sofrimento, eu não conseguia abrir mão. Então, eu não conseguia abrir mão de bebida, eu não conseguia abrir mão de relacionamento. E então, indo na igreja, eu não conseguia praticar aquilo. Só que aí, uma obreira chegou até mim e ela começou a me acompanhar. E ali eu percebi que, por mais que por muito tempo, né, eu tenha procurado nas amizades, eles nunca quiseram de fato me ajudar, né? Eles estavam ali para ouvir, mas eles não tinham nada para me ajudar. E eu vi a oportunidade da ajuda. Então eu comecei a praticar tudo, né, que a obreira me ensinava, tudo que o pastor, né, falava para fazer, eu comecei a fazer.
E tudo aquilo foi saindo, assim, os pensamentos, a vontade do suicídio, eu já não tinha mais. Agora eu tinha vontade de viver, coisa que eu não tinha, nunca tive. E aos poucos, né, o próprio Deus foi me transformando. E graças a Deus, hoje eu já não tenho mais nada disso. Hoje eu já não sofro com nada disso. Hoje eu tenho paz, hoje eu consigo dormir. Hoje eu não preciso de relacionamentos, eu não preciso do amor de mais ninguém, porque eu já tenho tudo que eu preciso, né? E assim, é maravilhoso, porque, como o senhor falou, né? Pra mim era estranho ter paz. Hoje eu já vivo em paz, hoje eu não preciso de mais nada daquilo, e é maravilhoso. Pagou quanto aqui? Porque tem gente perguntando aqui no Instagram pra gente quanto que é, quanto que a gente cobra. Fala pra eles aí. Eu não paguei nada. Nada, nada, nada. Nada. Já passei, havia passado há muitos anos em psicólogos e nada adiantou. Nada. Nenhuma palavra me adiantava. Nada, nada, nada. Remédio não adiantava, nada passava aquilo. E quando eu cheguei, eu fui ajudada e assustada também, né? Porque a gente ouve muito, não tem que pagar. E não foi nada disso do que eu imaginava. E, de fato, foi a ajuda que eu precisava. Porque quando a pessoa ela busca ajuda na pessoa certa, ela vai ser ajudada. É igual você contratar um profissional para consertar algo que quebrou na sua casa. Você tem lá um eletrodoméstico quebrado ou alguma coisa quebrada e você não sabe resolver. Mas quando o profissional chega, às vezes ele aperta um botão, às vezes ele mexe num fio e aquele problema se resolve. Você fala, poxa, é tão fácil assim? Como assim? Ele é profissional. Ele sabe o que ele está fazendo. O Espírito Santo é o profissional em curar almas. Talvez o seu problema está aí se agravando há anos, mesmo você tomando remédios, mesmo você fazendo terapias, que não é errado. A gente não está aqui debatendo que nós somos melhores. Não. Estou mostrando um fato, que é a vida dela, explicando para você que se você buscar a ajuda do profissional da alma, você vai ser livre disso aí. Porque quando o problema é físico, a medicina que é de Deus, ela consegue curar. Quando o problema é a falta de alguma coisa, é químico, é biológico, existe aí várias vitaminas, vários componentes que podem ajudar as pessoas a terem um equilíbrio, uma saúde mais forte. Mas quando é espiritual, não tem remédio, não tem vitamina, não tem caminhada, não tem academia, nada consegue resolver. Que foi o caso dela. Ela está aqui contando para você que ela venceu quando ela teve uma experiência com Deus. Se você tiver essa experiência com Deus como ela teve, sua vida ela muda. Porque a vida dela mudou, né? Hoje você não tem mais desejo de morrer, não tem mais vontade de acabar com tudo. Hoje você tem paz. Tem paz. Hoje, pelo contrário, hoje eu ajudo pessoas que sofrem da depressão, de tudo isso que um dia eu passei. E é gratificante ver a transformação, porque até alguns anos atrás eu não imaginava. Para mim não tinha mais sentido viver, então não tinha mais por que estar ali. E hoje não, hoje eu vivo para ajudar essas pessoas que sofrem, porque eu sei que tem solução, eu sei que a depressão ela tem cura. E qual a mensagem que você deixa para quem está te assistindo agora nessa madrugada? Tem muita gente assistindo você agora, Vitória, que está pensando assim, teve para mim não tem jeito não, eu acho que para mim não tem futuro. Fala aqui com ela nessa câmera aqui, o que ela tem que fazer? Primeiro, não desista. Eu sei que tudo pode parecer muito difícil, parece que é um fardo que você não consegue carregar, mas tem jeito sim. Procura ajuda dos voluntários. A depressão tem cura. E a gente está aqui para te ajudar. Talvez você já procurou ajuda em vários lugares, mas não encontrou. Mas a gente está aqui para te ajudar e com a gente você consegue. É isso aí. Coloca de